Direito administrativo à administração pública. É o aparelhamento do Estado destinado à realização de serviços visando a satisfação de necessidades coletivas. Para cumprir esse objetivo, a administração age por meio de entidades, que se classificam em entidades estatais, entidades autárquicas, entidades fundacionais e entidades paraestatais. As entidades estatais são pessoas jurídicas de direito público que integram a estrutura constitucional do Estado e têm poderes políticos e administrativos, tais como a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. As entidades autárquicas são pessoas jurídicas de direito público de natureza meramente administrativa. As entidades fundacionais são pessoas jurídicas de direito público assemelhadas às autarquias se instituídas pelo poder público. E as entidades paraestatais são aquelas pessoas jurídicas de direito privado cuja criação é autorizada por lei específica para a realização de obras, serviços ou atividades de interesse coletivo. O conceito de órgão público é que são o centro de competência instituídos para o desempenho das funções estatais. A competência administrativa é a medida do poder administrativo estatal conferida pelo ordenamento jurídico aos diversos órgãos da pessoa administrativa. Essa parcela de poder equivale à função do órgão. Avocação e delegação de competência. Requisito de ordem pública, a competência é intransferível e improrrogável. Excepcionalmente, a satisfação do interesse público pode autorizar o abandono transitório da regra, surgindo assim a avocação e a delegação. A avocação ocorre quando o órgão superior chama a si atribuições do inferior, e a delegação surge quando o órgão superior transfere atribuições suas ao subordinado. Organização da administração pública. A administração é o conjunto dos órgãos que desempenham a atividade administrativa e não atividades políticas. É por isso que há administração nas secretarias e serviços auxiliares do Legislativo e também no próprio Judiciário. É no Executivo, no entanto, que mais se encontram órgãos administrativos aptos a transformar em realidades concretas as previsões abstratas da lei. Desconcentração administrativa. É a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Descentralização. Ocorre quando, por lei, determinadas competências são transferidas às outras pessoas jurídicas. Pressupõe a existência de uma pessoa distinta do Estado que, investida dos necessários poderes de administração, exercita atividade pública ou de interesse público. Administração direta e indireta. Administração direta é o conjunto de órgãos das pessoas políticas que tem como função típica a atividade administrativa do Estado, por determinação do direito positivo. A administração indireta é constituída pelas pessoas jurídicas distintas do Estado, cuja função típica é a atividade administrativa pública, por determinação do direito positivo. Excepcionalmente, algumas dessas entidades, sociedades de economia mista e empresas públicas, exercem atividade econômica que não é típica da administração pública. Entidades da administração indireta. Autarquia. É a pessoa jurídica de direito público criada por lei com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado. Não está hierarquicamente subordinada à entidade estatal que a criou. O patrimônio inicial das autarquias é formado com a transferência de bens móveis e imóveis da entidade matriz que se incorporam ao patrimônio da nova pessoa jurídica. Os bens e as rendas das autarquias são considerados patrimônio público. O orçamento das autarquias é idêntico ao das entidades estatais. Os contratos das autarquias estão sujeitos à licitação. As autarquias sujeitam-se ao controle administrativo ou tutela, que é exercido pela entidade estatal.
Os agentes públicos de uma autarquia são servidores públicos, assim entendidos aqueles que mantêm com o poder público uma relação de trabalho de natureza profissional e caráter não eventual. As autarquias nascem com os privilégios administrativos da entidade que as instituiu. A autarquia de regime especial é aquela a qual a lei instituidora confere privilégios específicos e aumenta a sua autonomia em comparação com as autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais, como exemplo, o Banco Central e a Universidade de São Paulo. Fundação. Pessoa jurídica de direito privado pode ser definida como uma universalidade de bens, personalizada com atenção ao fim que lhe dá unidade. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, quando o Estado institui pessoa jurídica sob a forma de fundação, ele pode atribuir a ela regime jurídico administrativo com todas as prerrogativas e sujeições que lhe são próprias, ou subordiná-las ao Código Civil. Fundação de direito público. Aplicam-se às fundações públicas, além das normas de natureza pública, as seguintes características: presunção de veracidade e executoriedade de seus atos administrativos, inexigibilidade de inscrição de seus atos constitutivos no registro civil das pessoas jurídicas, a não submissão à fiscalização do Ministério Público, a impenhorabilidade de seus bens e sujeição ao processo especial de execução estabelecido pelo artigo 100 da Constituição, e prescrição quinquenal de suas dívidas. Entidades paraestatais. A doutrina coloca a paraestatal como gênero, da qual são espécies distintas as empresas públicas, as sociedades de economia mista e os serviços sociais autônomos. A paraestatal tem personalidade privada, mas realiza atividade de interesse público. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado autorizadas por lei, de capital público que realizam atividades de interesse da administração, funcionando como empresas privadas que podem adotar qualquer tipo de organização empresarial e estão sujeitas ao regime das empresas privadas. Sociedades de economia mista. São aquelas definidas pelo jurista Eli Lopes Meireles como pessoas jurídicas de direito privado com participação do poder público e de particulares em seu capital e em sua administração, para a realização de atividade econômica ou serviço de interesse coletivo, outorgado ou delegado pelo Estado. Revestem a forma das empresas particulares e admitem lucro e regem-se pelas normas das sociedades mercantis com as adaptações impostas pelas leis que autorizam a sua criação e também o seu funcionamento. As agências são aquelas que foram importadas do modelo norte-americano e possuem função regulatória. Contudo, as determinações normativas das agências limitam-se a fixar parâmetros da lei. As agências executivas são aquelas que têm como denominação dada a autarquia ou fundação que celebre contrato de gestão com a administração direta com quem estão vinculadas. Os decretos 2487 e 2488, de 2 de fevereiro de 1998, definem como requisito das agências executivas a existência de celebração de contrato de gestão com o Ministério Supervisor e plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional. As agências reguladoras são autarquias em regime especial com competência reguladora. O novo papel que se atribui a elas é regular, nos termos da lei, os contratos de concessão e permissão de serviço público. Os consórcios públicos foram instituídos pela Lei 11.107 de 2005, integrando a administração pública indireta, e se constituem associações formadas por pessoas jurídicas políticas, com personalidade de direito público ou privado, criadas mediante autorização legislativa, objetivando a gestão associada de serviços públicos. O consórcio poderá celebrar contratos, convênios, promover desapropriações e instituir servidões, dentre outros.